A paz do Senhor, irmãos, estamos mais uma noite, nosso culto, Momentos com Cristo, aqui no 14.1, e nós queremos convidá-los, você e a sua família, você também que está pela primeira vez sintonizar o nosso culto, fique conosco, Deus tem uma palavra para você. Nesse instante nós iremos fazer uma oração. Peço a você, meu querido irmão, no seu lar, curve a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos falar com o Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai, estamos aqui nessa noite na Tua presença, entrando nos lares dos nossos irmãos, dos nossos amigos, para trazer uma palavra, Senhor, de paz, uma palavra de confiança, uma palavra de esperança, Senhor, e Tu és aquele que conhece todas as nossas necessidades e assim pode supri-las, Senhor, com Teu amor e com a Tua bondade. É o que pedimos no Teu nome. Amém. Graças a Deus. Nesse instante nós iremos louvar a Deus com hinos da harpa cristã. Queremos convidar o nosso irmão Paulo Kitt para estar louvando ao Senhor. Glórias a Deus. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, todos os ouvintes, uma boa noite para vocês. Que Deus possa falar conosco em mais esse culto através da palavra e dos louvores. Vamos louvar ao Senhor Jesus nesse culto com o hino de número 15, Ó quão cego. Ó quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em tua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em tua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em tua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor.
na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em tua luz. Glórias a Deus, aleluia. Continuando, irmãos, hino de número 187. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti, andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim teus braços dão. Nas trevas vou sonhar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, e em Betel alcançar padrão de amor. Eu sempre hei de rogar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando Cristo enfim me vier chamar, nos céus com serafins irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Rei, meu Deus, de ti. Amém. Glória a Deus. Aleluia, graças a Deus por esses louvores. Eu tenho plena certeza que o seu coração foi tocado pelas mensagens que aqui foram transmitidas de forma cantada. Continue conosco, Deus tem uma palavra para você. Neste momento, nós iremos fazer a leitura da palavra de Deus. Queremos convidar o nosso irmão Paulo Herrera para estar fazendo a leitura da palavra do Senhor.
Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Somos gratos a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos tem concedido. Abra a palavra do Senhor, irmãos, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2. E vamos ver o que o Espírito Santo tem para falar essa noite conosco através da leitura deste culto. Amém? Está escrito: admoesto, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Amém? Que o Espírito Santo do Senhor possa estar falando aos nossos corações o que Ele deseja para que cada um de nós possamos ter e buscar a nossa salvação e estarmos orando a cada dia mais pelas autoridades para que haja paz. Amém? Vamos estar orando. Feche seus olhos, curve sua cabeça em reverência ao Senhor Jesus. Pai querido e Pai amado, nós te agradecemos, Senhor Deus, por mais esse culto, meu Pai, que o Senhor está proporcionando a toda a sua igreja, Senhor. Que o Senhor continue, meu Deus amado e meu Pai querido, nos fortalecendo, meu Pai, guardando as nossas vidas, nos dando saúde, fazendo com que cada vez mais a sua igreja te busque, fazendo com que a sua igreja cada vez mais sinta, Senhor Deus, que nós precisamos de Ti, que nós somos dependentes somente do Senhor, meu Pai. Então que o Senhor sabe a necessidade de cada um de nós, o Senhor sabe aquilo, meu Pai, que nós precisamos, Senhor Deus, as nossas causas urgentes, meu Pai. Continue abençoando a sua igreja, livrando de todo mal, meu Pai. Nós pedimos, Senhor Deus, para as pessoas que estão enfermas, meu Pai, com essa pandemia, Senhor, que o Senhor esteja curando, meu Pai, entrando com a sua providência, que o Senhor tenha misericórdia dessas vidas, meu Pai. Pedimos, Senhor Deus, às autoridades desse país constituídas, Senhor, que o Senhor dê sabedoria a eles, meu Pai, que haja justiça, Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus, clamamos a Ti como igreja do Senhor. Cuide das famílias, meu Pai. Oh, Deus amado e Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Amém, Senhor. Aleluia. Aleluia, graças a Deus. Se você tem um pedido de oração e gostaria que nós estejamos orando por ele, né? Está aqui as nossas redes sociais, nosso número de WhatsApp, bem como também as nossas redes sociais, Facebook. Entre em contato conosco, nós estaremos orando por você, pedindo a bênção do Senhor sobre a sua vida diante do problema que você possa estar passando. Neste momento, quero convidar você para que reúna a sua família. Nós estaremos ouvindo a palavra de Deus. É um momento muito importante do nosso culto, onde nós acreditamos piamente que a palavra de Deus é Deus falando conosco. Você vai ver que Deus irá falar com você e com a sua família. Reúna seus familiares neste momento para que possamos estar ouvindo a palavra de Deus. E para isso queremos convidar o nosso irmão que estará pregando a palavra de Deus, nosso irmão Igor Moraes. Ele estará pregando a palavra de Deus nesta noite. Graças a Deus. Saúde os irmãos, a igreja do Senhor que está no seu lar, com a paz do Senhor. Meus irmãos, nós estamos alegres, felizes com Deus, por estarmos em mais um culto, mais um programa Momentos com Cristo. Este culto, este programa que tem abençoado as famílias matonenses e da nossa região, e com certeza no dia de hoje
não está sendo diferente. Nós já ouvimos louvores, oramos, ouvimos e lemos a palavra de Deus e o nosso coração está alegre. Mas eu quero convidar você que está na sua casa, a igreja do Senhor, você que não é da nossa igreja, que abra sua Bíblia junto comigo no livro de Tiago, no capítulo 5. Nós vamos ler os versículos 17 e 18. Livro de Tiago, capítulo 5, versículos 17 e 18. Que diz assim: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e, orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos diante de uma poderosa palavra. Quando nós observamos a palavra do Senhor, nós temos a plena certeza que ela é inspirada por Deus e é dada como uma joia para as nossas vidas. Nós costumamos dizer que todos os pontos, vírgulas, palavras e frases contidas neste livro sagrado servem de algum modo para orientar a nossa vida. É como se nós estivéssemos lendo com a voz do autor aos nossos ouvidos. Que você possa nessa noite, através da palavra de Deus, não de qualquer pessoa, de quem está falando, de quem está louvando, mas através da voz do Espírito Santo, através da palavra, que você seja edificado neste momento. Nós lemos esses 2 versículos, versículos importantíssimos para a nossa vida, e nós que servimos a Deus, cremos que a palavra de Deus ela é inerrante. E que aquilo que está contido aqui serve, com toda certeza, para, de alguma forma, nos orientar sobre como nós devemos tomar as nossas decisões, como nós devemos conduzir os nossos negócios, como nós devemos conduzir a nossa família. Estes conselhos são preciosos para a nossa vida. E nós entramos nesta carta de Tiago, uma das últimas cartas do Novo Testamento, uma carta que ela é considerada uma carta secular. Ela não foi escrita diretamente para um determinado grupo ou para uma determinada pessoa, mas nós cremos que ela era uma carta destinada principalmente aos irmãos da igreja que eram novos convertidos. Ela é uma carta que tem um conteúdo de muita importância para a vida cristã, para as práticas piedosas, para a forma de você se tornar um cristão e como agir sendo um cristão conduzido por Deus e por seu Espírito Santo. E quando nós chegamos no final do capítulo 5, nós vemos nesses versículos 17 e 18, Tiago trazendo à memória, lembrando um dos personagens, um dos grandes homens de Deus que estavam registrados lá no Antigo Testamento, mais propriamente no livro de 1 Reis. Este homem é um homem profeta, ou profeta Elias. No versículo 17, nós vemos que Tiago traz um dos acontecimentos, um dos fatos que marcaram a vida deste profeta. Tiago escreve no versículo 17 que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões, às mesmas tentações, às mesmas lutas, às mesmas circunstâncias que nós, e em dado momento ele ora e pediu para que não chovesse, e por 3 anos não houve chuva, e a terra secou. E no versículo 18 ele diz que orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. 2 versículos curtos, mas que representam uma parte da história do povo de Israel, e a história deste profeta, que marcou muitas pessoas, marcou uma nação, marcou reinos, e marca a nossa vida, a vida da igreja, até os dias de hoje. E por isso eu quero convidar os irmãos que estão em casa, se você tem um exemplar da Bíblia Sagrada, pegue ela agora nas suas mãos e nós vamos juntos conhecer um pouco melhor desta história, da história do profeta Elias e este episódio da história do povo judeu. Vamos ler o livro de 1 Reis, no capítulo 17, nós vamos ler a partir do 1º versículo. Livro de 1 Reis, capítulo 17. Que nós, irmãos, como igreja, possamos observar a vida do profeta Elias e extrair deste exemplo, esta forma modelar que Elias se portava,
transportá-la para os nossos dias e que nós possamos, com a capacidade de Deus, do Espírito Santo, nos tornarmos uma pequena porcentagem do que este grande homem de Deus representou para a sua época. Livro de 1 Reis, capítulo 17, e o versículo 1 diz assim: Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. As palavras deste homem, neste primeiro versículo, foram direcionadas para o rei. E quando Acabe recebe estas palavras, nós vemos que, imagine, irmãos, você ouvir de uma pessoa que a nação cujo você reina vai enfrentar um período de seca, um período de escassez de água, que naquele tempo, para aquela cultura, era algo primordial para a existência, era essencial, necessário. As pessoas viviam essencialmente da agricultura, dos grãos, da plantação, alimentavam os seus animais, que naquele meio era o meio de transporte, era a máquina que produzia os mais diversos trabalhos, e a falta de água representava um período de muita dureza para um povo. E Deus, através do profeta Elias, neste primeiro versículo, ele pronuncia para o rei Acabe. Mesmo com o rei Acabe sendo um rei com muito poderio, tinha uma força muito grande, humanamente falando era um rei muito poderoso, mas o seu futuro, o futuro do povo de Israel, o futuro da sua família, estava contidos agora na palavra do profeta Elias, quando neste primeiro versículo ele diz: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou agora, que nestes anos próximos, nós já sabemos que foram 3 anos, não haverá chuva, senão segundo a minha palavra, segundo diz o profeta Elias. Meus irmãos, quando nós olhamos para essa passagem, nós podemos extrair diversos ensinamentos para a nossa vida. A palavra de Deus, ela tem uma dinâmica que faz com que nós peguemos estas histórias contidas neste livro tão precioso, que foram registradas ao longo da história, acontecimentos de 2000, 1500 anos atrás, e nós podemos então olhar e poder colocar nos nossos dias, exemplificar com a nossa vida. Nós estamos estudando na nossa escola bíblica dominical um assunto importantíssimo, princípios do passado que são aplicados como exemplos para os dias de hoje, tempos de crise. E quando a história de Acabe é afrontada por esta palavra do profeta Elias, de que os anos vindouros seriam anos de muita seca, nós podemos talvez até se identificar com a situação que o povo enfrentaria. Talvez no período da nossa história, né, irmãos, amigos que estão acompanhando o nosso culto hoje, você enfrente um período de seca, um período de escassez. Nós passamos por um período, o mundo está passando por um período muito delicado, onde nós padecemos, sentimos sede de uma vacina que cure o vírus que está desprogramando tanto a sociedade. Mas a atitude de Deus, juntamente usando o profeta Elias, era para extrair deste momento de seca, este momento de luta, de dificuldade, alguns ensinos e transformar estas causas em uma experiência que geraria transformação no povo e automaticamente traria bênçãos para o seu povo. Por isso, irmão, não reclame dos períodos de seca na sua vida. Se você está passando por um período desempregado, saiba que Deus está te moldando para que futuramente você possa gozar de um trabalho melhor, que Deus possa sustentar a sua vida. Se você enfrenta alguma turbulência na sua família, não lamente, não culpe a Deus. Entenda que este processo pode e vai ser usado para mudar você. E nas próximas situações, no seu futuro, que agora parece incerto, você poderá reagir de forma melhor. E no versículo 2, nós vemos, em 1 Reis 17, no versículo 2, que depois de o profeta Elias profetizar estas palavras diretamente ao rei Acabe, a palavra do Senhor diz no versículo 2 que depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui
E vira-te para o oriente, e esconde junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Meus amados irmãos, como é importante nós ouvirmos a voz do Senhor, nós ouvirmos as palavras do nosso Mestre, quando Ele, mesmo no momento de crise, no momento de dificuldade, nos impulsiona a ter atitudes que para aquele momento parecem incertas, impróprias, mas quando nós damos ouvido à palavra do Senhor, a sua voz amorosa, carinhosa, ao Deus que atenta cuidadosamente para as nossas causas e para os nossos pedidos, nós temos a certeza que, se obedecermos a sua voz, nós teremos um futuro de bênção. E foi o que o profeta Elias fez. Deus fala com ele para que ele saia daquele lugar e vá para longe, vá para o Oriente, e ali você se esconda em uma caverna, num lugar bem afastado, perto de um ribeiro, o ribeiro de Querite, perto de um riacho, e você fique ali. Você vai beber água deste ribeiro, e eu já ordenei os corvos que ali te sustentem, que levem para você o teu sustento diário que você precisa. E o profeta Elias diz no versículo 4, no versículo 5, pois foi e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Nós temos a comprovação da obediência do profeta Elias. Mesmo depois de passar por uma revelação drástica para o povo a qual ele era o profeta, o seu povo, ele obedece à voz de Deus, que manda ele se afastar. Vai para um lugar, vai para uma caverna, você vai beber água, ali os corvos vão te alimentar. Meus irmãos, as estratégias de Deus, elas nem sempre vão parecer reais aos nossos olhos. Talvez você seja impulsionado por Deus para ter algumas atitudes, tomar certas decisões que agora você não vê como uma boa decisão. Mas eu tenho a plena certeza, e a palavra de Deus nos dá testemunho em tantas passagens, que se nós ouvirmos a palavra de Deus, atentarmos às suas palavras e obedecermos, nós seremos felizes naquilo que fazemos. E foi o que aconteceu. A seca que passa o povo de Israel naquele momento, não era culpa propriamente dita do profeta Elias, mas era resultado de uma vida pecaminosa de Acabe, da sua esposa, do seu reino, do povo que se dava à idolatria, o povo que deixava de ouvir principalmente a voz de Deus e ouvia a tantos outros deuses. O rei Acabe, que foi um rei perverso, um rei maligno, um rei que não ouviu a voz de Deus. E por consequência a este pecado, nós vemos que infelizmente o povo padece por um período de seca. E se nos nossos tempos a falta de água significa uma tragédia muito grande, imagine nos tempos antigos, onde eles não dispunham de muito maquinário para conseguir produzir sua água, para conseguir sobreviver. Eram tempos difíceis. E a consequência do pecado, da vida pecaminosa de Acabe, a idolatria do povo, gera então esse período de dificuldade, um período de diversidade. E quando nós olhamos a palavra do Senhor, nós vemos o profeta Elias obedecendo à voz de Deus. Fica onde Deus mandou ele ficar. Procede conforme Deus ordenara. E nós vemos que os próximos versículos, os versículos 6 e 7, dão testemunho de como Deus cumprir a sua palavra no sustento ao profeta Elias. O versículo 6 diz que os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e ele bebia água do ribeiro. Olha como Deus, ao ordenar o profeta Elias a sua retirada do meio do povo, cumpre a sua palavra em sustentar. Irmãos, claramente nós podemos aplicar isso na nossa vida. Se você está sob a vontade de Deus, se você está sob o cuidado de Deus, tenha plena certeza que Deus cumprirá as suas promessas. Deus de forma alguma deixará de cumprir aquilo que Ele lhe prometeu. Se Deus disse que o filho que você tanto espera, que está lá perdido no mundo das drogas, na prostituição, se Deus lhe prometeu que Ele estará no nosso meio, em meio à igreja,
creia, irmão, que a palavra de Deus é fiel e Ele cumprirá a sua promessa. Se Deus prometeu que mesmo em meio ao desemprego, Ele vai te sustentar e não vai faltar o pão sobre a sua casa, irmão, creia, Deus cumprirá a sua promessa. Talvez você pode estar passando por um momento de dificuldade financeira, mas se Deus prometeu que cuidaria de você, creia, irmão, que Deus vai continuar abençoando a sua vida, sustentando você e a sua família. Mesmo nós, cristãos, que servimos a Deus aqui em Matão, na região, os irmãos do campo de Matão, nós estamos passando por um período bem diferente, né, irmãos? Nós estávamos acostumados quase todos os dias a estar na casa do Senhor, mas Deus nos prometeu que não nos deixaria só. E hoje, quando nós acompanhamos os cultos, acompanhamos a escola dominical, nos nossos lares, nós continuamos sentindo a presença de Deus. Deus prometeu que não estaria só. Deus prometeu que a palavra, ela não voltaria vazia. Deus prometeu que cuidaria da sua igreja, e Ele está cumprindo a sua palavra. Creia que Deus cumpre aquilo que Ele lhe promete, irmão. E o versículo 7 diz que, passado alguns dias, o ribeiro, que era o sustento de Elias, ele secou, e não havia mais chuva sobre a terra. Aquela profecia que Deus usara no começo do capítulo para falar com Acabe por consequência da vida pecaminosa, da idolatria do povo, então chega também a Elias. Os corvos param de trazer a comida, os elementos sobrenaturais do sustento de Elias cessam. E o ribeiro de Querite, que era o sustento, nós podemos até sobreviver muitos dias sem comida, mas sem água a dificuldade é muito grande. E a sede chega também ao profeta Elias, ali naquela cova, ali naquela caverna. E então, mais uma vez, Deus fala com o profeta. Meus amados irmãos, repare bem, como Deus se importa tanto para sempre diante uma dificuldade, diante um período de luta, falar com o seu povo. Nós temos a plena certeza, e nós não precisamos procurar profetas, procurar nas redes sociais. Nós sabemos que ao entrar no nosso quarto, dobrarmos os nossos joelhos e abrir a palavra de Deus, ali, naquele momento, nós podemos ser consolados. Deus pode enviar pessoas para falar com você, Deus pode usar pessoas da forma que Ele quiser, para manter este relacionamento e falar com você. Saiba que Deus sempre vai se importar com você. E sempre que a adversidade tiver ao seu olhar impossível de suportar, ouça, fique atento para ouvir a voz de Deus. O interessante é que a percepção, ela tem muitas perspectivas da presença de Deus. Existem pessoas que precisam expressamente ouvir a voz de Deus num culto, num grande congresso. Mas existem pessoas que simplesmente, por olhar coisas simples da vida, sentem a voz de Deus. Às vezes nós olhamos uma bela paisagem, a grandiosidade do mar, a beleza de uma cachoeira, ou como os animais são diferentes nas suas belezas, e essas pequenas nuances nos mostram como Deus tem um cuidado especial por sua criação, por nós. Saiba que Deus sempre vai falar com você. E Deus pode estar usando este programa, este culto, Momentos com Cristo, nesta quinta-feira, para você aí no seu lar, Deus falar com você. Talvez você se sinta sozinho, se sinta abatido, se sinta triste, mas saiba que tem um Deus que olha por você, que conhece intimamente as suas dificuldades, que conhece intimamente os seus medos, as suas tristezas, os seus anseios, e está falando com você agora mesmo, através deste aparelho da televisão, através do teu celular. Deus está falando com você. E Deus fala com o profeta Elias novamente. Nós vemos que no versículo 8, inicia-se então uma nova mudança na vida do profeta Elias, neste período que o profeta Elias enfrentava. Nós vemos que esta crise que o povo de Israel enfrentava destruiria não somente o reinado de Acabe, destruiria a sua família, destruiria o seu poderio militar, os seus animais, as vegetações, as plantações, o sustento, as famílias, as casas, tudo seria afetado por causa desta seca. E então, no versículo 8, nós vemos a voz de Deus dizendo novamente:
Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Nós chegamos diante um período, uma nova experiência do profeta Elias. Deus novamente fala com este homem e diz para ele sair do lugar onde ele estava e ir para um outro lugar, que neste outro lugar Deus usaria e já havia ordenado uma mulher viúva para o seu sustento. Repare, irmão, como as formas de Deus responder e nos enviar a sua provisão podem ser muito diferentes ao nosso olhar. Talvez para o momento do profeta Elias seria o ideal que uma família rica o recebesse, ou Deus poderia dizer: preparei um homem muito rico para te receber, preparei uma empresa, preparei um campo confortável, um hotel, preparei um lugar, um resort para você ficar. Logicamente transportando para os nossos dias, mas Deus disse que havia preparado uma mulher viúva. O período histórico, irmão, demonstra como uma mulher já era moralmente inferior aos homens, era tratada diferente, tinha muitas dificuldades uma mulher neste tempo, e ainda mais uma mulher viúva com seu filho. E é justamente este quadro, esta pessoa, que Deus diz ao profeta Elias que iria manter o seu sustento. Deus falou: já preparei uma mulher viúva e ela vai te sustentar. Meus irmãos, talvez Deus fale com você neste momento. Talvez aquele lugar que você acha que não tem mais solução, talvez aquele casamento que você já julgou terminado, talvez a família que você já considera separada, talvez aquela pessoa, aquele seu ente querido que você já considera ele como morto. Ainda Deus pode usar esta pessoa para ajudar você na sua vida, para ajudar na sua luta, para ajudar no teu sustento. Talvez você já passou em frente a uma igreja e disse: eu nunca pisarei o pé aqui, eu não gosto de crente, eu não gosto, não quero ouvir, nunca vou entrar numa igreja. E Deus pode estar dizendo que justamente este povo vai prover o teu sustento. Não um sustento financeiro talvez, mas um sustento espiritual. Neste momento, Elias novamente ouve a voz do Senhor e obedece. E nós vemos nos próximos versículos, a partir do versículo 10, que ele se levanta e parte para Sarepta. E ele chega ali na entrada da cidade, isso no versículo 10. E eis que quando ele chega na cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traga-me, peço-te, uma vasilha, um pouquinho de água para que eu beba. Quando ele chega ao lugar que Deus ordenara que ele fosse, ele encontra ali aquela mulher e ele pede a água que Deus havia prometido que a mulher lhe daria, mas ele pede. E no versículo 11, ela obedece e vai buscar a água, de bom grado, de bom coração. E ele chama novamente essa viúva e fala: não somente a água, mas traz também para mim um bocado de pão. Estou com fome, passei longos períodos de sede, de escassez de comida, vim caminhando até aqui. Então não traga somente água, mas traga um pouco de pão. E nós vemos que ao longo do versículo 12 ela diz: Senhor, como o teu Deus está vivo, realmente eu não tenho pão, mas eu tenho um bocado de farinha numa panela e um pouquinho de azeite na botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, dois pedaços de lenha, de madeira, e eu vou preparar para mim este pão, para que nós comamos e esperemos a morte. Irmão, repare a situação, imagine você no lugar do profeta Elias. Profetizou para o rei um período de seca, de escassez. Foi para um outro lugar mandado por Deus, numa caverna, alimentado por corvos,
bebendo da água do ribeiro, de repente os corvos param de trazer a comida, o ribeiro seca, a sua água acaba. Deus manda novamente para que ele fosse para um outro lugar, e Deus usaria então uma viúva para sustentá-lo. E quando ele chega lá, além de ser uma viúva, era uma mulher que não tinha condições. Quando ele pede a água e o pão, ela diz: eu não tenho. O que eu tenho é um pouquinho de farinha e só um pouquinho de azeite. Está vendo essa lenha que eu estou nas minhas mãos? Eu vou entrar, vou preparar lá o meu forno, vou fazer o meu pão com o último pouquinho de farinha, o pouquinho de azeite que me restou, e eu vou comer com o meu filho, e após essa refeição nós iremos esperar a morte. Irmãos, quantas vezes nós fomos colocados em situações críticas, momentos de tragédia, momentos de grande dificuldade, de grande perseguição, momentos que nós sentimos quase que fisicamente a afronta do nosso inimigo. Mas Deus tem uma enorme capacidade de transformar as situações, estas grandes causas, em grandes bênçãos. Deus tem o poder de pegar uma mulher viúva, sem condições, e dela gerar o seu sustento, trazendo para os nossos dias, num sentido mais espiritual, ainda que a sua terra esteja seca, o seu coração esteja fechado, ainda que o seu coração esteja bloqueado para receber a palavra de Deus, Deus pode transformar o seu coração, e você que nunca imaginou pode estar servindo a Deus. Aonde você achou que não haveria mais água, um lugar seco, rachado pelo sol, agora pode se transformar num manancial, no sustento principal da sua vida. Nunca duvide, irmãos, do poder de Deus. Nunca duvide do quanto o Deus que nós servimos tem poder para transformar as circunstâncias. Porque o profeta Elias experimenta isso de perto. E como a palavra de Deus é fiel, nós transportamos estes preciosos ensinos para os nossos dias e aplicamos na nossa vida. E extraímos estes ricos ensinos. Por isso, creia, irmão, que é a voz de Deus falando com você nesta noite. E qual foi a resposta do profeta Elias diante daquela situação? Diante daquele momento de desconforto, quando ele olha a circunstância: Deus me mandou vir para cá, a pessoa que ele me disse que me sustentaria acaba de me dizer que não tem como me sustentar, que faria a última refeição para morrer. Aí nós lemos no versículo 13: e Elias disse àquela viúva: não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faça disso primeiro para mim um bolinho pequeno, um pão pequeno, e traze-me para fora, e depois vai fazer para você e para o seu filho. Versículo 14: porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. Meus irmãos, amigos que acompanham o nosso culto nesse momento, se você estava passando o canal, parou aqui, é porque Deus tem algo para falar para você nessa noite, algo para a sua família. A palavra de Deus, através da boca do profeta Elias, disse para aquela mulher: vai, faz conforme você me disse, mas antes de preparar o pão para você, para o seu filho, prepara um pequeno para mim, traz aqui para mim, depois você vai fazer para o seu filho. Mas Deus, o Deus de Israel, está dizendo que enquanto a chuva não voltar, enquanto este período de seca não terminar, não faltará farinha na sua panela e azeite na sua botija. Irmãos, reparem como o instrumento que sustentaria, por ordem de Deus, a vida do profeta Elias, foi abençoada pela chegada do profeta Elias. Irmão, parece um paradoxo, parece um ciclo eterno, infinito, que na nossa mente humana nós não temos capacidade de compreender. Aquilo que nos sustenta, tem o sustento porque nós temos a palavra de Deus em nós. Irmão, Deus pode usar a sua vida para onde você chegar, no seu trabalho, na sua família, ao visitar alguém, um amigo, a empresa que você trabalha, aquele lugar seja abençoado, o lugar que vai te trazer o teu sustento. Não por sua capacidade, irmãos, porque nós somos extremamente limitados,
não temos capacidade para nada, mas o Espírito Santo de Deus, através da poderosa palavra do Senhor, tem a capacidade de prover este sustento. A provisão de Deus não vai faltar na nossa casa. Se nós ouvirmos a voz de Deus, guardarmos as tuas palavras e praticarmos, nós alcançaremos esta graça. E o sustento, aquilo que nós precisamos para sobreviver, virá de Deus e não faltará. Se você passa por um problema, se você enfrenta um período familiar, uma doença, um período financeiro, talvez você olhe lá no seu armário e não tem quase nada para você comer, talvez você precisa comprar um remédio e não tem dinheiro. A palavra de Deus nos diz que Ele pode sustentar e dar aquilo que nós precisamos para sobreviver. Creia, meu amado irmão, nesta poderosa palavra. E quando nós continuamos lendo a história, nós vemos que esta mulher procede desta forma, obedece ao profeta, faz o pão para o profeta, faz o pão para o seu filho, e a palavra ordenada por Deus não falha, e não falta para ela farinha, não falta para ela o azeite, os dois ingredientes necessários para fazer o pão. Meus irmãos, nós chegamos então ao último versículo que eu gostaria de citar, o versículo de número 17, que diz assim: e depois destas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou, até que ele morreu. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matar o meu filho? E ele lhe disse: dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima ao quarto onde ele estava, onde ele mesmo habitava, e o deitou na sua cama. E clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem eu moro afligiste, matando o seu filho. Então se mediu sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar novamente nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e ele reviveu. Irmãos, o interessante de nós imaginarmos nesta palavra é que mesmo diante da fome, da sede, com a chegada do profeta Elias, aquele problema foi solucionado e o seu sustento foi garantido até a volta das chuvas. Mas agora, mais uma dificuldade. Não pense, irmão, que você não vai ter dificuldade. Não imagine nem por um minuto que você está livre de enfrentar os mais diversos problemas. Porque essa mulher, com a chegada do profeta, ganhou o seu sustento, garantiu o seu sustento. Mas o seu filho adoeceu e morreu. Mas nós vemos novamente este relacionamento íntimo do profeta Elias com Deus, resultando em um milagre. E Elias deita o menino, mede ele, deita sobre ele, ora, pede a Deus que traga novamente o fôlego, e o milagre é feito, e aquele menino reviveu. Irmãos, nunca pense que é a voz de Deus, ou que você está longe demais, para que um milagre te alcance. Saiba que mesmo neste período, Deus tem a solução para a sua vida, Deus tem a resolução dos seus problemas, o fim das suas dificuldades. Não para sempre, nós enfrentaremos ao longo da nossa vida muitas lutas, mas nós temos em quem recorrer, nós temos um Pai para segurar em nossas mãos, e nesses momentos nos fortalecer. Que nesta noite você possa ser fortalecido, e com toda a certeza que o Espírito Santo de Deus habite no seu coração. Quero convidar você que está na sua casa, que você feche os seus olhos, e que você juntamente comigo ore ao Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós ouvimos a Tua poderosa palavra, e fomos, Senhor, agraciados por estes poderosos ensinos e testemunhos. Pai, que a nossa vida, Senhor, possa se adequar ao centro da Tua vontade, e que nós possamos fazer como fez o profeta Elias em muitas ocasiões,
que ao ouvir a sua voz, nós a aceitemos e obedecemos. Que nós possamos ir aonde o Senhor mandar e fazer aquilo que o Senhor ordenar, para que nós possamos ir bem, sermos abençoados e recebermos de Ti, Senhor, estas poderosas bênçãos. Pai, abençoe aos irmãos que estão nos seus lares, aos irmãos que estão agora com seus olhos fechados, orando, que o Senhor possa ouvir, Senhor, as petições da Tua igreja, e nós cremos em nome de Jesus, que receberemos a vitória em Ti. Amém. Meus irmãos, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Eu falei para você que Deus iria falar ao seu coração. Deus falou de uma forma toda especial. Se você nessa noite tem um pedido de oração, eu quero pedir para que você está passando aqui nossas redes sociais, o número do WhatsApp, faça o seu pedido de oração. Se você quer receber a Cristo como seu único e suficiente Salvador, também escreva aqui, dizendo: eu estou recebendo a Cristo no meu coração, eu quero ter uma nova vida com Deus. Nesse instante, enquanto o nosso irmão Paulo Kitt louva ao Senhor, você vai fazendo seus pedidos de orações aqui, pela rede social, pelo nosso WhatsApp, e também, recebendo a Cristo, você vai também aqui manifestando: eu estou aceitando Cristo como único e suficiente Salvador. Vamos ouvir o louvor. Glórias a Deus. Que possamos nos alegrar no Senhor, independente da circunstância. Depois dessa palavra, que possamos crer mais que nosso Deus é um Deus provedor. Ele pode todas as coisas na nossa vida. Aleluia. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.
todavia nos alegraremos no Senhor. Amém. Aleluia, graças a Deus, que louvor maravilhoso, né? Vamos se alegrar mesmo nos momentos de dificuldade, há motivos em Deus para nós se alegrarmos. Irmãos, nós queremos dar os avisos dos trabalhos que se seguem, né? Amanhã, tá? Nós temos a nossa oração a partir das 20 horas até as 21 horas, sexta e sábado, estamos nessa campanha de oração, intercedendo pelo nosso país, intercedendo pelos profissionais de saúde, intercedendo pela nossa cidade, os governantes. São vários pedidos que nós apresentamos neste momento de oração. Então, amanhã e sábado, das 20 horas às 21 horas. Queremos avisar também que no domingo, né, você, meu querido irmão, também ouvinte, que acompanhou o nosso culto, que quer aprender um pouco mais da palavra de Deus, você tem essa rica oportunidade também pelos nossos trabalhos que são realizados pelas nossas redes sociais, o Facebook e o YouTube. Você pode encontrar aqui nos nossos endereços e nós teremos no domingo a denominada Escola Bíblica Dominical. É onde você pode aprender a palavra do Senhor de uma forma mais detalhada, minuciosa, descobrir o quão gostoso e importante essas mensagens contidas na palavra de Deus. Estaremos, a partir das 9 horas, nós estaremos na nossa Escola Bíblica Dominical dos adultos, tá? Se você quer saber de um assunto um pouquinho com maior conteúdo, você é o nosso convidado nas nossas redes sociais. Também nós teremos, a partir das 10 horas, a Escola Bíblica dos Jovens. Irmão, jovem que está nos vendo, participe, está sendo uma bênção a Escola Bíblica dos Jovens, né? Das 10 às 11 horas da manhã. Também, irmãos, nós, a partir das 11 horas, é a Escola Dominical das Crianças. As nossas irmãs têm feito um trabalho belíssimo de ensinamento bíblico com as nossas crianças. Irmão, lembre de acordar sua criança, lembre de colocá-la ali para assistir à Escola Bíblica Dominical. E você também que nos vê, que quer trazer um conteúdo bíblico para o seu filho, às 11 horas da manhã, as nossas irmãs estarão ali para trazer a palavra de Deus. E também à noite, nós teremos, a partir das 19 horas, um grande culto de louvor e adoração ao nosso Deus, né? Será um culto abençoado no domingo, a partir das 19 horas, nas redes sociais. Estamos, né, online, ainda não presencial, mas Deus tem abençoado. E quinta-feira que vem, estaremos aqui novamente, né? A partir das 7 horas, aqui nesse mesmo canal, 14.1, logo após a Redação 90, levando a palavra de Deus ao seu lar, que Deus possa lhe abençoar nesta noite. Queremos convidar nesse momento o nosso presbítero Paulo Herrera para fazer mais uma oração e também nos dar a bênção final, e que Deus abençoe a você em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, irmãos, e Jesus continua lindo, não continua? Senhor Deus, Pai querido, nós te agradecemos, papai, por tudo que o Senhor proporcionou essa noite, Senhor Deus, nesse culto. Agradecemos, meu Deus Todo-Poderoso, porque o Espírito Santo falou com cada um de nós. E nós temos certeza, Senhor Jesus, que a sua palavra, Senhor Deus, fez morada no nosso coração. Nos dê uma noite de paz, uma noite de descanso, Senhor Deus. Que o Senhor continue nos abençoando o restante da semana, meu Pai. Que o Senhor possa estar operando milagres em nossas vidas, Senhor. Usando a vida de cada um, meu Pai. Que nós sejamos um porta-voz da Tua palavra, Senhor Deus. Ó Pai Santo e Pai amado. Nós te agradecemos por tudo, Senhor. Por tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Somos gratos a Ti, Senhor Jesus. Continue falando ao nosso coração, porque o que nós queremos é servir o Senhor cada vez melhor. Pai amado e Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Amém. Estende suas mãos. Que a graça, a paz, a misericórdia do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus, que a bondade do Espírito Santo continue na nossa vida, para todo sempre. E juntos nós dissemos, amém. Que Deus abençoe a igreja, em nome do Senhor Jesus.